A Vida nos Mundos Invisíveis. Escrito por Monsenhor Roberto Hugh Benson. Psicografado por Antoni Borgia. Introdução, por Mick Rigby. Querido leitor, como editor deste trabalho, sinto que seja necessário explicar que tentamos publicar este livro sem alterar muito o texto original. Fizemos todos os esforços para reproduzi-lo da forma em que foi encontrado. Você pode achar que a linguagem do autor pareça um tanto floreada às vezes. Mas isto se deve ao seu passado inglês e ao fato de que ele escreveu intensamente. Deve ser relembrado que a profissão do autor era de pastor, e que seu lazer na terra era limitado. Sua sabedoria, que aumentou muito, é ainda restrita em algumas áreas por causa da sua falta de progresso espiritual, o que ele rapidamente admite. Ficará aparente ao leitor que muito do que foi escrito é o que o autor chama de fatos, baseados no que ele vê, toca, experimenta e ouve. Então ele tira algumas conclusões destes fatos, que são baseadas em seu julgamento com respeito ao conhecimento e à espiritualidade que ele sente que então possui. Ficará ao seu encargo, leitor, determinar o montante de verdade que pode ser relanceada através deste trabalho. Esperamos que lhe agrade e auxilie nesta aproximação positiva à vida depois da morte. Prefácio. Conhecimento é o melhor antídoto para o medo, especialmente se este medo for da possível ou provável existência depois que tenhamos feito a mudança desta vida para a próxima. Para se descobrir de que tipo de lugar é o mundo seguinte, devemos inquirir alguém que lá habite, e registrar o que é dito. Isto é o que foi feito neste presente volume. O comunicante, a quem conheci em 1909, 5 anos antes de sua passagem para o mundo espiritual, era conhecido na Terra como Monsenhor Roberto Hugh Benson, filho de Edward White Benson, primeiro arcebispo de Canterbury. Até que estes escritos fossem redigidos, ele não havia se comunicado comigo diretamente, mas uma vez me disse, por outro espírito amigo, que havia certos temas que ele desejava deixar acertados. As dificuldades de comunicação foram explicadas a ele por espíritos amigos e conselheiros, mas ele manteve-se em seu propósito. Então, quando o tempo certo chegou, disseram-lhe que ela poderia se comunicar através de um amigo de seus tempos na Terra, e foi privilégio meu atuar como seu amanuense. O primeiro texto foi composto sob o título Além desta Vida, o segundo como Mundo Invisível. No primeiro, o comunicador faz, numa visão geral, uma preleção de sua passagem e a subsequente viagem através das várias partes dos planos espirituais. No segundo escrito, ele lida com mais ênfase com um número de fatos interessantes e importantes, e as facetas da vida espiritual, sobre os quais ele havia tocado apenas de leve ou de passagem. Por exemplo, em Além desta Vida ele menciona os reinos mais elevados e os mais baixos. Em O Mundo Invisível ele realmente os visita e descreve o que viu e o que aconteceu nas duas regiões. Apesar de que cada um dos dois textos é completo em si mesmo, o segundo estende e amplia muito ao primeiro, e, juntos, formam a composição num todo. Somos velhos amigos, e sua passagem para lá não perturbou a amizade antiga, pelo contrário, fortaleceu-a, e deu mais oportunidades de encontro que seria possível se ele tivesse ficado na Terra. Ele constantemente expressa seu prazer nesta habilidade de voltar à Terra de uma maneira natural, normal, saudável e prazerosa, e dar testemunho de suas aventuras e experiências no mundo espiritual, como sendo um morto como muitos diriam dele, mesmo assim, falante. Antoni Borgia. Parte 1. Além desta vida. 1. Minha vida na Terra. Quem realmente sou, não importa. Quem fui, menos ainda. Não trazemos nossas posições terrestres conosco para o mundo espiritual. Minha importância na Terra, deixei para trás. Meu valor espiritual é o que conta agora, a qual, meu bom amigo, está bem abaixo do que deveria ser e do que poderia ser. Isso eu tenho,
sobre o que sou. Quanto ao que fui, eu deveria dar alguns detalhes concernentes à minha atitude mental antes de minha passagem para cá, para o mundo dos espíritos. Minha vida na Terra não foi difícil, no sentido de que jamais passei por privações físicas, mas certamente foi uma vida de trabalho mental duro. Na minha juventude fui enviado para a igreja, porque o misticismo da igreja atraía meu senso místico. Os mistérios da religião, através de suas manifestações externas de luzes, vestimentas e cerimônias, pareciam satisfazer meu apetite espiritual de uma maneira que nada mais faria. Havia mais, claro, que eu não entendia, e desde que vim ao mundo espiritual, descobri que tais coisas não importam. Eram problemas religiosos levantados pela mentalidade humana, e não têm qualquer significância no amplo plano da vida. Mas naquela época, como muitos outros, eu acreditei em tudo isto de forma geral, sem um relance de entendimento, ou quase nenhum. Pensava e pregava de acordo com meus ortodoxos livros de textos, e assim estabeleci para mim uma reputação. Quando contemplava um estado futuro de existência, pensava, e vagamente, sobre o que a igreja havia me ensinado sobre este tema, que foi infinitesimalmente pouco incorreto. Eu não percebia a proximidade dos dois mundos, o nosso e o seu, apesar de ter tido muita demonstração disso. As experiências secretas que tive, assim eu pensava que eram, eu as trouxe para cá, pela extensão de leis naturais, e devem ter sido consideradas como ocorrências incidentais, em vez de regulares, dadas como raras, em vez de repetidas. O fato de eu ter sido um sacerdote não impediu que eu fosse visitado pelos que a igreja prefere chamar de demônios, apesar de que, devo confessar, jamais vira antes qualquer coisa que remotamente me permitisse considerar como tal. Eu não alcançava o fato de que eu era o que é chamado, no plano terrestre, um sensitivo, um psiquista, alguém dotado com o dom da vidência, apesar de que num grau limitado. Esta incursão da faculdade psíquica em minha vida sacerdotal, eu achava que era consideravelmente perturbadora, já que entrava em conflito com a minha ortodoxia. Busquei aconselhamento sobre o fato entre meus colegas, mas eles sabiam ainda menos que eu, e eles apenas decidiram rezar por mim, para que estes demônios pudessem ser afastados de mim. As preces deles não me adiantaram de nada, isto era esperado, como agora sei. Se minhas experiências tivessem sido num plano elevado, haveria uma chance de eu ter sido considerado como sendo um homem muito santo. Mas não foi assim. Elas foram apenas como as experiências que ocorrem com os sensitivos comuns da Terra. Como aconteceram com o sacerdote da Santa Igreja, foram encaradas como tentações do demônio. Se acontecesse em alguém laico, seriam encaradas como tratos com o demônio, ou como alguma espécie de aberração mental. O que meus colegas não entenderam é que este poder é um dom precioso, como agora compreendo, e que é individual, assim como é quem o possui, e orar para que fosse tirado é tão sem sentido quanto orar para que seja tirado de alguém a habilidade de tocar piano ou pintar quadros. Não seria apenas sem sentido, seria inquestionavelmente errado, já que tal dom de ser competente para ver além do véu foi dado para ser exercido para o bem da humanidade. Pelo menos posso regozijar-me pelo fato de nunca ter pedido que me fosse tirado esse dom. Rezar, eu rezei, mas para maior ilustração no assunto. A grande barreira para qualquer investigação progressiva sobre estas faculdades foi a atitude da Igreja sobre elas, que era, e é, inflexível, inequívoca, estreita e ignorante. Qualquer que seja o alcance de qualquer investigação, em qualquer que seja a direção, o julgamento final da Igreja era sempre o mesmo, e seus pronunciamentos invariáveis. Tais coisas têm sua origem no demônio. E eu fui limitado pelas leis desta igreja, administrando seus sacramentos e divulgando seus ensinamentos, enquanto o mundo espiritual estava batendo a porta toda a minha existência, tentando mostrar-me,
para que eu visse por mim mesmo, o que tão frequentemente buscara, nossa vida futura. Muitas das minhas experiências nos acontecimentos psíquicos eu incorporei em meus livros, dando às narrativas um volteio para que tivessem um sabor religioso ortodoxo. A verdade estava lá, mas o significado e o propósito estavam distorcidos. Num trabalho mais amplo senti que deveria proteger a igreja contra os ataques daqueles que acreditavam na sobrevivência espiritual na morte corporal, e que era possível ao mundo espiritual se comunicar com o mundo terreno. E naquele trabalho mais amplo eu descrevi o demônio, contra meu melhor julgamento, que eu realmente sabia ser nada mais que o trabalho de leis naturais, além inteiramente independente de qualquer religião ortodoxa, e certamente de origem nada maligna. Seguir minhas próprias inclinações seria impor uma reviravolta em minha vida, uma renúncia à ortodoxia, e muito provavelmente um grande sacrifício material, já que havia firmado uma segunda reputação, como escritor. O que já havia escrito tornar-se-ia sem valor aos olhos de meus leitores, e eu poderia ser visto como herético ou louco. A maior oportunidade de minha vida na Terra, eu a deixei passar assim. Quão grande foi aquela oportunidade, e quão grande foi minha perda e remorso, isso fiquei sabendo quando passei para este mundo, cujos habitantes já havia visto tantas vezes e em tantas ocasiões diferentes. A verdade estava ao meu alcance, e eu a deixei escapar. Segui a igreja. Seus ensinamentos conseguiram se fixar bastante em mim. Via milhares acreditando como eu acreditava, e encorajei-me com isto, já que não podia pensar que pudessem estar todos errados. Tentei separar minha vida religiosa de minhas experiências psíquicas, e lidar com elas como se não tivessem ligação uma com a outra. Era difícil, mas dirigi-me firmemente num caminho que me fizesse o menor distúrbio mental possível, e assim continuei até o fim. Quando finalmente me postei no limiar daquele mundo que já havia visto de relance, daquilo que me aconteceu quando parei de ser um habitante da Terra e passei para o grande mundo espiritual, espero agora lhe dar alguns detalhes. 2. Passagem para a vida espiritual. O processo real de desenlace não é necessariamente doloroso. Durante minha vida na Terra, eu havia testemunhado muitas almas passando pela fronteira ao espiritual. Tinha tido a chance de observar com os olhos físicos as batalhas que acontecem quando o espírito almeja libertar-se para sempre da carne. Com minha visão psíquica também presenciei o espírito sair, mas em lugar algum pude descobrir, isto é, nas fontes ortodoxas, o que exatamente acontece no momento da separação. Nem fui capaz de conseguir alguma informação sobre as sensações experimentadas pela alma que desencarna. Os escritores dos livros de textos religiosos não nos dizem nada de tais fatos por uma razão muito simples: eles nada sabem. O corpo físico muitas vezes parecia estar sofrendo demais, por uma dor real ou por uma respiração artificial, ou mesmo asfixiante. Por causa disso, tais passagens tinham a aparência de serem extremamente dolorosas. Será que seriam assim? Era a pergunta que sempre eu fazia a mim mesmo. Fosse qual fosse a verdadeira resposta, nunca pude realmente acreditar que o processo físico verdadeiro da morte fosse doloroso, ainda que assim aparentasse. Eu sabia que teria, um dia, a resposta à minha pergunta, e sempre desejei que, pelo menos, minha passagem não fosse violenta, por mais que pudesse ser. Minhas esperanças foram realizadas. Meu final não foi violento, mas foi dificultoso, como foram tantos que testemunhei. Eu tive o pressentimento de que meus dias na Terra estavam chegando a um fim próximo somente um pouquinho antes de minha passagem. Havia um peso em minha mente, algo semelhante a uma sonolência, enquanto estive acamado. Muitas vezes senti a sensação de sair flutuando e lentamente retornar. Sem dúvida, durante tais períodos, aqueles que cuidavam do meu bem-estar físico tiveram a impressão de que, se não passasse realmente, estava caminhando rapidamente para isso.
Durante os intervalos de lucidez que tive, não experimentei sensações de desconforto físico. Podia ver e ouvir o que acontecia em torno de mim, e podia sentir a tensão mental que minha condição estava ocasionando. Mas ainda tinha a sensação da mais extraordinária animação em minha mente. Eu sabia, com certeza, que minha hora de passar chegara, e estava pleno de ansiedade para ir. Não tinha medo, nenhum receio, nenhuma dúvida, nenhum arrependimento, até então, por sair assim do mundo terreno. Meu arrependimento chegaria mais tarde, mas disto falaremos na ocasião correta. Tudo o que eu queria era ir-me de vez. Repentinamente, senti uma grande vontade de me levantar. Não tive qualquer sensação física, tanto como nos sonhos as sensações físicas são ausentes, mas eu estava mentalmente alerta. Entretanto, meu corpo parecia contradizer tal condição. Imediatamente a este ímpeto de me levantar, percebi que realmente estava fazendo isto. Eu, então, descobri que os que estavam em torno de minha cama não pareciam ter percebido o que eu estava fazendo, já que não fizeram o menor esforço em me acudir, nem tentaram me proteger de forma alguma. Ao me voltar, percebi então o que acontecera. Vi meu corpo físico deitado sem vida sobre a cama, mas aqui estava eu, meu eu real, vivo e bem. Por 1 minuto ou 2, fiquei observando, e o pensamento do que fazer em seguida dominou minha mente, mas a ajuda estava próxima. Eu podia ainda ver bem claramente o quarto em torno de mim, mas havia uma certa névoa nele, como se tivesse sido preenchido com fumaça muito bem distribuída. Olhei para mim mesmo, imaginando o que estaria usando como roupa, porque havia obviamente acabado de me levantar de uma cama de enfermo e não estive em condições de me mover para longe dali. Fiquei extremamente surpreso ao ver que usava minha roupagem usual, como a que usava quando me locomovia livre e saudavelmente em minha própria casa. Minha surpresa foi momentânea, já que pensava comigo mesmo, que espécie de roupagem esperava que usasse. Certamente que não seria alguma coisa diáfana. Tal costume é normalmente associado à ideia convencional de um anjo, e eu não necessitava assegurar-me de que não era um deles. O conhecimento do mundo espiritual que pude obter pelas minhas experiências instantaneamente veio em meu auxílio. Eu soube rapidamente da alteração que ocorrera em minha condição. Soube, em outras palavras, que havia morrido. Soube, também, que estava vivo, e que afastara de mim minha última doença a ponto de ficar em pé e olhar em torno. Em nenhum momento fiquei preocupado, mas estava ansioso pelo que aconteceria em seguida, já que aqui eu estava, totalmente imbuído de minhas faculdades mentais, e, sem dúvida, sentindo-me fisicamente como jamais me sentira antes. Apesar de ter levado certo tempo para ser contado, para que fosse passado o maior número de detalhes possível, todo o processo deve ter levado apenas alguns minutos na contagem de tempo da Terra. Tão logo gastei este breve tempo para olhar em torno de mim e apreciar meu novo estado, vi que estava acompanhado por um antigo colega, um sacerdote, que havia passado para esta vida alguns anos antes. Cumprimentamo-nos afetuosamente, e percebi que se vestia como eu. Novamente, isso não me pareceu estranho, porque se ele estivesse vestido de outra forma, eu teria sentido que algo estava errado, já que eu somente o havia visto com as vestimentas clericais. Ele expressou seu grande prazer ao me ver novamente, e de minha parte antevi a ligação de muitos fios que haviam sido rompidos com sua morte. Nos primeiros momentos permiti que ele fizesse todo o seu discurso. Eu ainda não havia me acostumado à novidade das coisas. Pois você deve se lembrar que eu havia acabado de me levantar da cama por uma doença terminal, e que na retirada do corpo físico eu havia também retirado de mim a moléstia, e a nova sensação de conforto e a liberação dos males do corpo eram tão gloriosas que levou uns momentos para que eu compreendesse totalmente. Meu velho amigo pareceu saber logo a extensão de meu conhecimento, que eu estava consciente de ter passado para cá,
e de que tudo estava bem. E aqui deixe-me dizer que toda a ideia de um tribunal ou de dia do juízo foi totalmente varrida de minha mente no real processo de transição. Era tudo normal e natural demais para sugerir a pavorosa provação que deveríamos passar depois da morte. As concepções de julgamento e inferno e céu pareciam hoje impossíveis. Indubitavelmente, elas eram totalmente fantasiosas, agora que me via vivo e bem, vestindo minha mente verdadeira, e, de fato, vestindo minhas roupagens habituais, e diante de um velho amigo, que apertava cordialmente minhas mãos, cumprimentando-me dando suas saudações, demonstrando exteriormente, e neste caso, genuínas manifestações de ter prazer em me ver, tanto quanto eu tinha prazer ao vê-lo. Ele, em si, apresentava muito boa vontade ao estar ali, dando-me as boas-vindas como, no plano terrestre, dois velhos amigos fazem depois de longa separação. Isto, em si, foi suficiente para mostrar que todos os pensamentos de ser conduzido a um julgamento eram inteiramente ridículas. Nós dois estávamos tão alegres, tão felizes, tão despreocupados e tão naturais, e eu, por mim, esperava excitado por qualquer forma de revelação prazerosa sobre este mundo novo, e sabia que não poderia haver ninguém melhor que meu velho amigo para dá-la a mim. Ele disse-me que me preparasse para um número imensurável de surpresas as mais agradáveis, e que ele havia sido enviado para encontrar-se comigo em minha chegada. Como ele já sabia o limite de meus conhecimentos, assim sua tarefa era mais fácil. Tão logo pude dominar minha língua, depois de nosso primeiro colóquio, percebi que falamos como sempre o fizemos na Terra, isto é, simplesmente usamos nossas cordas vocais e falamos, quase como usualmente. Não requeria pensar, e realmente não pensei em nada. Meramente percebi que era assim. Meu amigo então propôs que, já que não tínhamos necessidade nem éramos chamados a estar nas imediações do meu passamento, poderíamos seguir adiante, e ele me levaria para um lugar muito agradável que havia sido aprontado para mim. Ele fez a referência a um lugar, mas apressou-se em explicar que, na realidade, eu estava indo para minha própria casa, onde eu me sentiria imediatamente em casa. Sem saber, então, como se procedia, ou, em outras palavras, como faria para chegar lá, coloquei-me inteiramente em suas mãos, e era precisamente para isto, ele me disse, que ele estava ali. Não pude resistir ao impulso de me virar e dar uma última olhada ao quarto de minha transição. Ainda apresentava aparência enevoada. Aqueles que inicialmente estiveram ali haviam saído, e pude me aproximar da cama e olhar para mim mesmo. Não fiquei nada impressionado pelo que vi, mas os restos de meu corpo físico pareciam bem plácidos. Meu amigo então sugeriu que fôssemos então, e estando de acordo, movemo-nos dali. Conforme partimos, o quarto gradualmente tornou-se mais enevoado, até que, sumindo de minha visão, finalmente desapareceu. Até então, eu tinha o costume, como é usual, de usar minhas pernas num passeio simples, mas em vista de minha última moléstia e pelo fato de, consequentemente, eu precisar de um período de descanso antes de me exercitar mais, meu amigo disse-me que seria melhor que não usássemos os meios costumeiros de locomoção, nossas pernas. Então ele pediu que segurasse sua mão firmemente e não tivesse medo de nada. Eu poderia, se quisesse, fechar os olhos. Talvez fosse melhor, disse ele, que assim eu fizesse. Peguei seu braço e deixei o resto com ele, como havia dito. Logo experimentei a sensação de flutuar, como nos sonhos físicos, apesar de que este era bem real e desprovido de qualquer dúvida a respeito de segurança pessoal. O movimento pareceu tornar-se mais rápido conforme o tempo passava, e eu ainda mantinha meus olhos fechados. É estranha a determinação com que se fazem as coisas por aqui. No plano terrestre, se circunstâncias similares fossem possíveis, quantos de nós teriam fechado os olhos em plena confiança? Aqui não havia a sombra de dúvida de que tudo estava bem,
de que não havia nada a temer, que nada de mal poderia acontecer, e que, acima de tudo, meu amigo tinha controle completo da situação. Depois de um intervalo, nossa progressão de alguma forma pareceu diminuir, e pude sentir que havia algo sólido sob meus pés. Disseram-me que abrisse meus olhos. Assim fiz. O que vi foi minha antiga casa, onde havia morado no plano terrestre, minha velha casa, mas com uma diferença. Era melhorada de uma forma que não sou capaz de fazer em sua contrapartida terrena. A casa em si foi rejuvenescida, como me pareceu num primeiro olhar, mais que restaurada, mas foram os jardins em torno dela que me atraíram a atenção mais firmemente. Pareciam ser mais amplos, e estavam num estado da mais perfeita ordem e arranjo. Mas com isso não quero dizer a ordem comum a que estamos acostumados a ver nos jardins públicos no plano terrestre, mas que eles eram magnificamente mantidos e cuidados. Não havia crescimento desordenado ou emaranhados de folhagem ou ervas daninhas, mas a mais gloriosa profusão de flores maravilhosas, arranjadas de tal forma a mostrarem-se em absoluta perfeição. Das flores em si, quando fui capaz de observá-las mais acuradamente, devo dizer que jamais vira algo parecido, nem suas réplicas sobre a terra, de tantas que havia lá, em plena florescência. Numerosas pareciam ser de antigas florescências familiares, mas de longe, na maioria pareciam ser completamente novas no meu parco conhecimento sobre flores. Não foram apenas as flores em si e sua inacreditável variedade de colorações soberbas que captaram minha atenção, mas a atmosfera vital da vida eterna que elas emanavam, como eram, em todas as direções. E conforme alguém se aproximava de qualquer grupo em particular de flores, ou mesmo de qualquer botão, parecia que emanavam grandes correntes de poder energizante, que elevava espiritualmente a alma e lhe dava força. Enquanto os perfumes celestes que exalavam eram tais, que nenhuma alma vestida em seu manto de carne jamais experimentou. Todas estas flores eram vivas e respiravam, e eram, como informou meu amigo, incorruptíveis. Havia outro fato espantoso que percebi quando delas me aproximei, era o som de música que as envolvia, fazendo suaves harmonias conforme correspondiam exata e perfeitamente com as cores lindas das flores em si. Temo que eu não seja suficientemente culto, musicalmente, para poder lhe dar uma explanação técnica do som neste fenômeno maravilhoso, mas espero trazer a você alguém com conhecimento neste campo, que seja capaz de aprofundar a explicação com mais precisão. Basta por agora, então, dizer que estes sons musicais estavam em consonância com tudo o que havia visto até então, que era muito pouco, e que em todos os lugares havia harmonia perfeita. Eu já estava de tal forma cônscio do efeito revitalizante deste jardim celestial que fiquei ansioso em conhecer mais dele. E assim, na companhia de meu velho amigo, sobre quem eu me apoiava para ter informações e aconselhamentos, andei pelas alamedas do jardim, pisei a primorosa grama, cuja elasticidade e maciez faziam o passeio comparável a um passeio nas nuvens, e tentei compreender que esta superlativa beleza era parte de minha própria casa. Havia árvores esplêndidas para serem vistas, nenhuma delas era mal formada como estamos acostumados a ver na terra, mas não havia sinal de uma estrita uniformidade de padrão. Simplesmente, cada árvore estava crescendo sob condições perfeitas, livre de rajadas de ventos que dobram e torcem os galhos novos, e livre de ser atacada por insetos e das muitas outras causas de deformidades das árvores da terra. Como as flores, também eram as árvores, elas vivem para sempre, incorruptíveis, sempre cobertas com sua manta de folhas de todos os tons de verde, e sempre emanando vida a todos os que se aproximam delas. Eu observei que elas não pareciam ter o que normalmente chamaríamos de sombra abaixo delas, tampouco não parecia haver sol escaldante. Parecia que havia uma radiação de luz que penetrava em cada canto, mas mesmo assim não havia indício de planura.
Meu amigo contou-me que toda a luz vinha diretamente do doador de toda a luz, e que esta luz era divina como ele, e que banhava e iluminava a totalidade do mundo espiritual onde viviam os que tinham espiritualmente olhos para ver. Percebi, também, que um calor confortável invadia cada polegada do espaço, um calor tão constante quanto perfeitamente sustentado. O ar tinha uma imobilidade, mas havia uma leve brisa perfumada, o mais verdadeiro zéfiros, que de forma alguma alterava o delicioso bálsamo da temperatura. E aqui, deixe-me contar aos que não se importam muito com perfumes de nenhuma espécie, não se desapontem quando lerem estas palavras, e saibam que não seria o céu a vocês, se houvesse alguma coisa que não gostassem. Esperem, digo eu, até que testemunhem estes fatos, e sei que então terão outra opinião sobre eles. Tenho mencionado tudo com bastantes detalhes porque estou certo de que há muita gente que quer saber sobre tudo isto. Fiquei assombrado pelo fato de não haver nem sinal de muros, sebes ou cercas, na verdade nada, até onde pude ver, que demarque onde começa ou termina. Disseram-me que tais coisas, como limites, não eram necessárias, porque cada pessoa sabia instintivamente, sem sombra de dúvida, exatamente onde seu jardim terminava. Não havia, portanto, nenhuma intrusão nos terrenos de outros, apesar de serem todos abertos a qualquer um que quisesse atravessá-los ou por ali ficar. Eu era cordialmente bem-vindo onde quer que eu fosse, sem medo de estar me intrometendo na privacidade de outrem. Disseram-me que eu deveria descobrir que essa era a regra por aqui, e que não deveria agir diferentemente a respeito dos outros que passeassem em meu jardim. Eu descrevi exatamente os meus sentimentos daquele instante, pois desejava, ali e naquela hora, que todos os que quisessem pudessem visitar meu jardim e apreciar suas belezas. Pessoalmente não tinha conotação de propriedade, apesar de eu saber que era meu, para ser assumido e cuidado. E é precisamente essa atitude de todos aqui, possuir algo e compartilhar ao mesmo tempo. Ao observar o maravilhoso estado de preservação e todos os cuidados com os quais o jardim era mantido, perguntei ao meu amigo sobre o gênio que cuidava dele tão assiduamente e com estes resultados tão esplêndidos. Depois de responder a minha pergunta, ele sugeriu que, como eu era recém-chegado ao mundo espiritual, seria bom que eu repousasse, ou eu não conseguiria cumprir minha visitação. Afinal, propôs, portanto, que eu encontrasse um local agradável. Usava tais palavras em termos comparativos, porque tudo por ali era mais que agradável, onde poderíamos nos sentar e então ele me exporia uma ou duas das muitas questões que se apresentaram a mim no curto espaço de tempo desde que eu havia passado a ser espírito. Passeamos, portanto, até encontrarmos um local muito bonito, entre os ramos de uma árvore magnífica, de onde visualizávamos uma boa parte da paisagem do campo, cujo verde tão rico ondulava diante de nós e se estendia para longe. Todo o cenário estava banhado de um glorioso e celestial brilho do sol, e percebi que havia muitas casas, de muitos estilos, pitorescamente situadas, como a minha, entre árvores e jardins. Deitamo-nos na relva macia, e me espreguicei profundamente, sentindo-me como se estivesse na mais fina das camas. Meu amigo perguntou se eu estava cansado. Eu não tinha a sensação normal de cansaço terreno, mas de alguma forma ainda sentia a necessidade de um relaxamento corporal. Ele contou-me que minha última doença era a causa desta minha vontade, e que se eu quisesse poderia passar por um estado de sono completo. Absolutamente, não sentia necessidade disso naquele instante, e disse-lhe que preferia ouvi-lo falar. E ele começou. Aquilo que o homem semear, disse, ele colherá. Estas poucas palavras descrevem exatamente o grandioso processo eterno pelo qual tudo o que você vê aqui, realmente diante de você, foi concretizado. Todas as árvores, as flores, os bosques, também as casas que são os lares felizes de gente feliz,
Tudo é o resultado visível de tudo que o homem semear. Este plano, onde eu e você habitamos agora, é o plano da grande colheita, cujas sementes foram plantadas no plano terrestre. Todos os que aqui habitam conquistaram por si mesmos precisamente a habitação que receberam através de seus atos na terra. Realmente eu estava percebendo muitas coisas, a principal delas, e que me tocava mais intimamente, era a atitude adotada, totalmente errada, pela religião em relação ao mundo espiritual. O fato verdadeiro estava ali onde eu estava, constituído de uma completa refutação de tanta coisa que pensei e sustentei durante minha vida sacerdotal na terra. Eu podia ver volumes de ensinos ortodoxos, credos e doutrinas desaparecendo, porque não têm base, porque não são verdadeiras, e porque não têm uso nem no eterno mundo espiritual nem para o grande Criador e sustentador dele. Agora podia ver claramente o que antes era nebuloso, que a ortodoxia é feita pelo homem, mas que o universo é dádiva de Deus. Meu amigo continuou a descrever que eu encontraria morando nas casas que podíamos ver de onde estávamos deitados, toda sorte de pessoas e condições, pessoas cujos pontos de vista religiosos também eram variados quando estavam na Terra. Mas um dos grandes fatos da vida espiritual é que as almas são, no instante que passaram para a vida espiritual, exatamente as mesmas do instante anterior. Os arrependimentos do leito de morte não contam, já que a maioria deles nada mais é do que covardia nascida do medo do que está por acontecer, um medo do inferno teologicamente erigido, arma útil no arsenal eclesiástico e que talvez tenha causado mais sofrimento por sua vez que muitas outras doutrinas errôneas. Os credos, então, não fazem parte do mundo dos espíritos, mas porque as pessoas levam com elas todas as suas próprias características ao mundo espiritual. Os partidários fervorosos de alguma religião continuarão a praticá-la no mundo espiritual até o tempo em que suas mentes tornem-se espiritualmente iluminadas. Temos aqui, como amigos me informaram, encontrei muitos deles por aqui, comunidades inteiras ainda praticando sua antiga religião terrena. O fanatismo e os preconceitos estão ali, religiosamente falando. Eles não prejudicam, exceto a si mesmos, desde que mantenham tais assuntos entre si. Não há coisas como fazer adeptos, por aqui. Se fosse o caso, então, suponho que nossa própria religião estivesse bem representada aqui. Realmente, estava. As mesmas cerimônias, o mesmo ritual, as mesmas velhas crenças, tudo é levado adiante com o mesmo zelo desperdiçado, e igrejas erigidas a propósito. Os membros destas comunidades sabem que desencarnaram, e pensam que parte de suas recompensas celestiais é continuar com suas formas de adoração feitas por homens. Assim continuarão até que venha o tempo de um despertar espiritual. Nunca haverá pressão sobre essas almas, sua ressurreição mental deverá vir por si mesmos. Quando acontece, experimentarão pela primeira vez o significado real de liberdade. Meu amigo prometeu que, se eu quisesse, poderíamos visitar algumas corporações religiosas mais tarde, mas, sugeriu, haveria muito tempo e seria melhor que, antes de mais nada, eu me acostumasse à nova vida. Ele havia deixado sem resposta, até então, minha pergunta sobre quem seria a alma gentil que cuidava tão bem de meu jardim, mas leu meu pensamento não pronunciado, e voltou ao tema. Tanto a casa como o jardim, disse-me, eram a colheita que fiz por mim mesmo durante minha vida na terra. Tendo ganhado o direito de possuí-los, eu os construí com a ajuda de almas generosas que usam suas vidas no mundo espiritual em atos de bondade, servindo aos outros. Não somente era seu trabalho, mas ao mesmo tempo era-lhes verdadeiro prazer. Frequentemente tal serviço é assumido e cumprido por aqueles que, na terra, eram especialistas nisso, que amavam o que faziam. Aqui podem continuar com sua ocupação sob certas condições que apenas o mundo espiritual pode oferecer. Tais tarefas trazem-lhes recompensas espirituais,
apesar de que o pensar em recompensas não está nas mentes de quem as cumpre. O desejo de servir aos outros sempre se sobrepõe. O homem que ajudou a tornar realidade este lindo jardim era um amante da jardinagem no plano terrestre, e, como pude ver por mim mesmo, também era um expert. Mas uma vez que o jardim era criado, não havia necessidade da labuta incessante para mantê-lo, como nos grandes jardins da terra. É constante deterioração, as pressões das tempestades e dos ventos, e várias outras causas que demandam trabalho na terra. Aqui nada deteriora, e tudo o que cresce o faz sob as mesmas condições nas quais existimos. Contaram-me que o jardim praticamente não requeria atenções, como as que conhecemos, e que nosso amigo jardineiro ainda o manteria sob seus cuidados se eu assim o desejasse. Longe de apenas querer isso, expressei meu desejo de que ele realmente o fizesse. Expressei minha gratidão pelo seu lindo trabalho e desejei poder encontrá-lo para transmitir-lhe meus sinceros agradecimentos e apreciações. Meu amigo explicou que isso era simples, e a razão por que eu ainda não o tinha encontrado era o fato de ser recente a minha chegada e ele não se intrometeria até que eu me sentisse em casa. Minha mente voltou-se novamente à minha ocupação enquanto estive na terra, a condução do serviço diário e todas as outras obrigações de um pastor da igreja. Como tais ocupações, no que me concernia, não eram mais necessárias, confundia-me imaginar que futuro imediato estaria reservado para mim. Fui novamente relembrado de que teria tempo suficiente para ponderar sobre tal tema, e meu amigo sugeriu que eu descansasse e o acompanhasse em algumas visitas de inspeção. Havia muito o que ver e muita coisa que eu consideraria mais que surpreendente. Havia também inúmeros amigos que esperavam encontrar-me depois de longa separação. Ele acabou com minha ânsia de começar ao pedir que descansasse primeiro, e para tal propósito, que melhor lugar, senão a minha própria casa. Segui seu conselho, portanto, e voltamos para casa. 3. Primeiras experiências. Já mencionei que logo que me apresentaram a minha casa espiritual observei que era a minha mesma casa terrena, mas com uma diferença. Assim que adentrei a porta, logo percebi que aconteceram várias mudanças. Estas mudanças eram na maioria estruturais, e eram exatamente da mesma forma que eu sempre quis fazer em minha casa terrena, mas que, por razões arquiteturais e outras, nunca pude fazê-las. Aqui, as necessidades da terra não existem, por isso eu encontrei minha casa espiritual, numa disposição geral, exatamente como sempre desejei que fosse. Os requisitos essenciais e indispensáveis associados a uma casa da terra eram, claro, completamente supérfluos aqui. Por exemplo, o tema severamente mundano de se prover os corpos com comida. Este é um exemplo da diferença. E assim com outros, é bem fácil imaginar. Enquanto atravessamos vários aposentos juntos, podia haver muitos exemplos de consideração e bondade daqueles que trabalharam tão energicamente para ajudar-me a reconstruir minha velha casa em sua nova vizinhança. Enquanto dentro de suas paredes, atentei a estar lá comparando com a que tinha deixado para trás. Mas era uma estadia que eu sabia que poderia terminar, permanente apenas enquanto eu desejasse que assim fosse. Era mais que uma mera casa, era um porto espiritual, moradia da paz, onde os cuidados e responsabilidades domésticos eram totalmente ausentes. A mobília que continha consistia em sua maioria naquela que eu tinha no original terreno, não particularmente porque fosse bela, mas porque eu achava útil e confortável, e adequadamente ajustada aos meus parcos requisitos. A maioria dos pequenos adornos podia ser vista nos mesmos locais costumeiros, e toda a casa em geral apresentava um inconfundível ar de ocupação. Eu realmente havia chegado em casa. Na sala que antes era meu escritório percebi algumas prateleiras cheias de livros. Primeiramente fiquei surpreso ao ver essas coisas, mas pensando melhor, não pude achar razão porque,
Se casas assim podem existir com todas as suas variações, não haveria lugar para livros no projeto. Eu estava interessado em ver de que tipo eram os livros, por isso fiz um exame mais acurado. Vi que muitos deles eram meus próprios trabalhos. À medida que fiquei diante deles, tive a clara percepção da razão, a verdadeira razão, por estarem ali. Muitos destes livros continham aquelas narrativas de que falei antes, nas quais discorri sobre minhas experiências psíquicas, depois de dar a elas um necessário cunho religioso. Um livro em particular parecia aparecer em minha mente mais do que outros, e cheguei à completa percepção de que agora desejava nunca tê-lo escrito. Era uma narrativa distorcida, onde os fatos, como eu realmente os conhecia, receberam um tratamento injusto, e onde a verdade fora suprimida. Eu me sentia cheio de remorsos e, pela primeira vez desde a chegada a este plano, de arrependimento. Não era arrependimento de ver que tinha, finalmente, chegado ao mundo espiritual, mas era pena por, com a verdade diante de mim, deliberadamente tê-la deixado de lado e ter colocado em seu lugar falsidade e má interpretação. Eu sabia que enquanto meu nome existisse, isto é, tanto tempo quanto tivesse valor comercial, aquele livro continuaria a ser reproduzido, circularia e seria lido, e tido como verdade absoluta. Eu tinha o desagradável conhecimento de que jamais poderia destruir o que fiz daquela forma. Não havia, de forma alguma, nenhum senso e condenação sobre isso. Pelo contrário, eu podia sentir uma atmosfera distinta de uma imensa simpatia. De onde vinha, eu não sabia, mas, não obstante, era real e concreta. Virei-me para meu amigo que, durante a minha inspeção e a descoberta, ficou ali discretamente e, compreensivelmente, a uma pequena distância, e pedi sua ajuda. Ele veio instantaneamente, explicou-me que sabia exatamente o que acontecia em mim, com referência a este livro, mas eximiu-se de fazer qualquer comentário em relação a ele antes que eu o descobrisse por mim mesmo. Depois que o fiz, e depois de meu subsequente apelo por ajuda, estava apto a vir em meu auxílio. Minha primeira questão era perguntar-lhe como poderia consertar este tema. Ele respondeu-me que havia várias formas pelas quais eu poderia fazer isso, algumas mais difíceis, mas mais eficazes, que outras. Sugeri que poderíamos voltar ao plano da Terra e contar aos outros sobre esta nova vida e a verdade sobre a comunicação entre os dois mundos. Muitas pessoas, disse ele, tinham tentado, e ainda estavam tentando, fazer isso, e quantos acreditavam neles? Eu estaria pensando que teria melhor sorte. Certamente nenhum destes que leram meus livros chegaria perto de receber ou acreditar em alguma comunicação vinda de mim. E eu percebi, também, que se eu precisasse me apresentar a tais pessoas, elas logo me chamariam de diabo, se não o próprio príncipe das trevas. Deixe-me colocar, disse ele, algumas considerações antes que considere sobre comunicar-se com o mundo encarnado. Você bem sabe que isso é possível, mas tem alguma ideia das dificuldades que envolvem? Vamos presumir que você tem encontrado os meios para se comunicar. A primeira coisa que você será solicitado será deixar bem clara e definida a sua identificação. Bem provavelmente, depois de sua primeira declaração sobre quem é, haverá certa hesitação em aceitarem seu nome simplesmente porque ele tinha peso quando você estava encarnado. Por mais importantes ou famosos que tenhamos sido quando estivemos no plano da Terra, assim que saímos para o plano espiritual, referem-se a nós no pretérito. Qualquer trabalho literário que tenhamos deixado para trás passam a ter maior importância que os de outros autores, pois para o mundo terrestre estamos mortos. Para a Terra, a voz viva se foi. E apesar de que estejamos ainda bastante vivos, tanto para nós quanto para os demais daqui, para as pessoas da Terra tornamo-nos memórias, algumas vezes permanentes, mas frequentemente memórias que rapidamente se vão, deixando meros nomes para trás.
Além disso, sabemos que estamos muito mais vivos do que jamais estivemos. A maioria das pessoas da Terra vai considerar que nós nunca estivemos mais mortos. Vão mandar, então, que providencie uma grande quantidade de identificações. É apropriado em tais circunstâncias. As providências não são levadas ao extremo, como geralmente acontece. Após preencher esta condição, o que virá em seguida? Você desejará convencer que está vivo e bem. Se as pessoas com quem estiver se comunicando forem meros conhecedores, não colocarão nenhuma dúvida sobre suas colocações. Mas se quiser expandir ao mundo em geral tais novidades através dos canais usuais, aqueles que acreditarem que é realmente você quem fala, serão aqueles que já conhecem e praticam a comunicabilidade com o mundo espiritual. E o resto, quem acreditará que é você? Ninguém, certamente nenhum dos seus leitores anteriores. Dirão que não pode ser você, mas um demônio usando sua personalidade. Outros, provavelmente, nem vão tomar conhecimento. Haverá, claro, um número que imaginará que, por causa de sua passagem para o mundo espiritual, você ficou dotado da inteligência mais profunda, e tudo o que disser serão declarações infalíveis. Perceba algumas das dificuldades com as quais se confrontará neste simples caso de dizer a verdade aos que ainda estão sentados na escuridão do mundo na Terra. Meu previdente amigo deixou-me bem aflito, mas estudei as dificuldades extremas, e fui persuadido a largar o projeto para a hora certa. Consultaríamos outros, mais sábios que nós, e talvez algum rumo pudesse ser delineado, por onde eu conseguisse alcançar meu desejo. Eu precisaria entender que com a passagem do tempo, falando no sentido da Terra, meus desejos mudariam. Não havia necessidade de me angustiar. Havia muito o que ver e fazer, e muita experiência a ser adquirida que me seria inestimável se, afinal, resolvesse tentar e assumir minhas intenções. Seu melhor conselho foi que eu deveria ter um descanso profundo, durante o qual ele me deixaria. Ainda, quando eu estivesse bem descansado, que eu pensasse nele, e ele receberia o pensamento e rapidamente voltaria. Assim, deitando-me confortavelmente no sofá, mergulhei num confortável estado de sonolência, no qual estive completamente consciente do meu entorno, mas ao mesmo tempo podia sentir fluir uma nova energia que passava por todo o meu ser. Pude sentir transformar-me no que era, mais leve, com os últimos traços das antigas condições da Terra sendo para sempre eliminados. Por quanto tempo estive neste estado agradável não tenho ideia, mas levemente cochilei e acordei num estado de saúde que no mundo espiritual é perfeito. Logo lembrei do pedido de meu amigo e enviei meu pensamento a ele. No espaço de alguns segundos do tempo terrestre, ele entrava pela porta. Sua resposta foi tão desconcertantemente rápida que minha surpresa o fez gargalhar alegremente. Ele me explicou que na realidade era muito simples. O mundo espiritual é um mundo de pensamento. Pensar é agir, e o pensamento é instantâneo. Se pensarmos estar em algum lugar, viajaremos com a velocidade do pensamento, e isso é tão perto do instantâneo quanto é possível imaginar. Eu descobri que esse era o meio comum de transporte, e que deveria logo poder usá-lo. Meu amigo logo percebeu a mudança em mim, e cumprimentou-me por recuperar meu total vigor. É impossível transmitir, mesmo que em parte, este primoroso sentimento de suprema vitalidade e bem-estar. Quando vivemos no plano terrestre, constantemente somos lembrados de nossos corpos físicos em maneiras variadas, pelo frio ou calor, pelo desconforto, pela fadiga, pelas pequenas dores, e por outras incontáveis formas. Aqui não trabalhamos com tais inaptidões. Mas com isso não quero dizer que somos troncos insensíveis, refratários às influências externas, mas que nossas percepções são mentais, e que o corpo espiritual é impermeável a qualquer coisa que seja destrutiva. Sentimos através de nossas mentes, não através de qualquer órgão físico dos sentidos.
E nossas mentes são diretamente sensíveis ao pensamento. Se devemos sentir frio em alguma circunstância definida e particular, teremos tal sensação com nossas mentes, e nosso corpo espiritual não sofrerá. Não nos lembramos dele continuadamente. Do reino de onde agora estou me reportando, tudo está exatamente sintonizado aos seus habitantes, sua temperatura, a paisagem, suas diversas moradas, as águas dos rios e riachos, e, o mais importante de tudo, os habitantes entre si. Não há, portanto, nada que possivelmente criasse qualquer infelicidade, desprazer ou desconforto. Podemos esquecer completamente nossos corpos e permitir que nossas mentes fluam livres, e através de nossas mentes podemos apreciar os milhares de delícias que as mesmas mentes nos ajudaram a construir. Às vezes nos sentimos entristecidos, e às vezes nos divertimos, por aqueles que, estando ainda na Terra, ridicularizam, desprezam e desdenham nossas descrições dos planos espirituais. O que sabem estas pobres mentes? Nada. E pelo que estas mesmas mentes substituiriam as realidades do mundo espiritual? Não sabem. Tirariam de nós estas belas regiões, nossas flores e árvores, nossos rios e lagos, nossas casas, nossos amigos, nosso trabalho, e nossos prazeres e recreações. Para quê? Que concepção podem fazer estas mentes embrutecidas sobre um mundo espiritual? Por suas afirmações estúpidas, nenhuma. Por eles, seríamos apenas fantasmas sem substância, sem inteligência, meramente sobrevivendo num estado nebuloso, obscuro, vaporoso, em desserviço a tudo que seja humano. Em minha saúde perfeita e completa vitalidade, e vivendo entre as belezas deste mundo de realidade absoluta, do qual apenas pude transmitir uma pálida sugestão, estou muito impressionado pela magnitude da ignorância demonstrada por certas mentes da Terra. Chegou o tempo, senti, em que quis conhecer mais desta região maravilhosa e, por isso, em companhia de meu amigo, iniciamos o que era, para mim, uma viagem de descobertas. Todos vocês que na Terra já viajaram para ver novas paisagens entenderão como me senti na partida. Para que tivéssemos uma visão mais ampla, fomos a um plano mais elevado, de onde se descortinava um lindo panorama diante dos olhos. À nossa frente, os campos se estendiam a regiões aparentemente sem fim. Em outra direção, eu podia perceber claramente o que parecia ser uma cidade de construções imponentes, pois deve ser lembrado que nem todas as pessoas daqui têm gostos iguais, e que, como na Terra, muitos preferem a cidade ao campo, e vice-versa, enquanto outros também apreciam ambos. Fiquei profundamente interessado em ver de que tipo de cidade seria. Parecia bem simples visualizar o campo aqui, mas as cidades pareciam ser essencialmente o trabalho do homem no mundo material. Por outro lado, não podia atinar uma razão lógica para que o mundo espiritual não pudesse ter erguido suas cidades. Meu companheiro se deliciava com meu entusiasmo que, como disse, era igual ao de um colegial. Não era seu primeiro contato, entretanto, com tal efusão, a maioria das pessoas, quando chega para cá pela primeira vez, sente-se da mesma forma. Isso dá aos nossos amigos um prazer sem fim em nos mostrar tudo por aqui. Eu podia vislumbrar à distância uma igreja, externamente construída da mesma forma terrena, e foi proposto que fôssemos naquela direção, incluindo outros pontos no caminho. Sendo assim, partimos. Seguimos por uma trilha que seguia ao lado de um riacho, cujas águas límpidas reluziam na luz do sol celestial. Ao seguirem seu curso, as águas emitiam notas musicais que frequentemente mudavam, mesclando-se em sons das mais suaves tonalidades. Alcançamos a margem para que eu pudesse vê-la mais de perto. A água parecia ser quase como um cristal líquido, e à medida que o sol atingia, cintilava com todas as cores do arco-íris.
Deixei que um pouco das águas fluísse pelas minhas mãos, esperando, pela aparência, que fosse bastante fria. Qual não foi o meu espanto ao verificar que era deliciosamente tépida. Mas tinha ainda mais, um efeito eletrizante que se estendeu para cima de minha mão.